achega diante da presença dele, de maneira nenhuma ele lançará fora. Mas na presença dele somos acolhidos, e em seu Santo Espírito somos consolados. E ali ele declara o amor dele, o cuidado dele.
estamos na escola bíblica e o texto de hoje está em Mateus capítulo 6, versículo 21. Nós vamos estudar com bastante calma, tendo o entendimento que a gente tem muita coisa para aprender aqui hoje, amém? E diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, o tesouro a gente entende que é algo que tem bastante valor, é aquilo que é precioso aos nossos olhos, é aquilo que chama a atenção e nos faz querer guardar a todo custo, não é assim? Eu tenho um tesouro, eu tenho que guardar a todo custo. Mas em que sentido que o Senhor Jesus trouxe essa palavra? Porque muitas vezes, irmão, nós colocamos o coração naquilo que vai perecer. Se a gente pegar os versículos acima, né, o versículo 20 e o 19, Jesus estava falando de não ajuntar tesouros na terra, onde a graça, a ferrugem, o ladrão consome. Mas eu quero trazer esse texto aqui para o que realmente tem valor. Porque para muitos, quando se fala em tesouro, algo de valor, está representando questões financeiras. É ter uma boa aquisição, ter um bem, né, ter um grande terreno, ter um grande carro. Se pensam logo em tesouro por coisas o quê? Físicas, coisas materiais. E Jesus está falando que essas coisas, elas têm um grau de importância? Tem, claro. Porque hoje em dia, sem dinheiro, você não faz nada. Você precisa do dinheiro para você comer, para pagar a casa que você mora, para comida, para condução, para remédio, para tantas outras coisas, para vestimenta. Mas Jesus está falando que mais importante do que esses tesouros que vão ser consumidos, para nós não colocarmos o nosso coração nessas coisas, porque os bens, irmãos, são para nós usarmos, não é para nós amá-lo, é para usar. Tem gente que ama mais o bem do que a pessoa. Como assim, pastor? Quantas brigas que você vê aí de irmão contra irmão por causa de terreno, por causa de terra? Nem no dia da morte se leva isso. Quantas vezes você vê aí brigas por causa de carro, por causa de tantas outras coisas? Então Jesus está falando, é primordial, mas não é essencial. E aí quando a gente coloca o tesouro diante dos nossos olhos, o nosso coração vai estar lá. O coração, ele representa a parte de preocupação. Aí quando nós temos o tesouro físico, a nossa preocupação está toda ali. Você pode ver que a pessoa, quando ela tem bastante poder aquisitivo, ela não sossega, porque ela está sempre com medo do ladrão roubar. Ela não tem aquele sossego, aquela tranquilidade para poder usufruir daquilo tudinho. Ela está sempre preocupada em guardar bem a casa, coloca alarme, cachorro treinado, coloca guarda de dia, guarda de noite. Ela nunca está com o coração despreocupado, porque o coração, ou seja, a preocupação, está ali naquele bem. E aí eu quero perguntar para você hoje, e para você, o que realmente tem valor? Responda para você mesmo, tá? No seu interior. O que tem tido valor para você hoje? O que realmente importa nos dias de hoje? Porque aquilo que for de importância para você, pode ter certeza que teu coração vai estar ali. Como eu disse, muitas pessoas estão colocando importância nos bens. Passa cirurgias, a morte chega para todos e ela não leva aquilo. Ela não leva a casa. Eu até sempre falo, a não ser que você deixar uma pessoa de confiança testamentado ali para poder escolher pelo menos a roupa que você vai ser levado a ponto dele. Nem isso você escolhe mais, a não ser que você deixar alguém ali. Não, ó, naquele dia quando acontecer, eu quero essa roupa, e que seja uma pessoa de confiança que vai fazer sua última vontade. Mas fora disso, você não escolhe. Se você não deixar previamente programado, nem o lugar que você vai descer a sepultura você escolhe, nem se vai permanecer lá toda a vida. A roupa,
acesso no dia do seu velório, no dia do seu enterro. Você não tem acesso a nada disso. Perdeu o poder de escolha. Então Jesus estava chamando a atenção para a gente pegar esses dias que nós temos sobre a terra e aplicar o nosso coração naquilo que realmente tem valor. São as pessoas. A lógica tem mudado, tem se amado as coisas e usado as pessoas. E Jesus, quando ele veio trazendo um novo mandamento, que é o amor a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque as pessoas estão colocando o coração em outras coisas. E o amor ao próximo, cada dia que passa, está o quê? Se esfriando. É como se a gente vivesse em terra de ninguém. Ninguém respeita mais ninguém. Ninguém tem consideração mais ninguém. Né? Desculpa ser repetitiva, mas a gente vê isso toda hora. Toda hora. Você entra dentro do ônibus, aí você vê lá o jovenzinho sentado e às vezes o de maioridade em pé. Você vê lá o jovenzinho sentado e às vezes uma mulher grávida, um barrigão em pé. Você vê que os valores vão mudando conforme vai se esfriando o amor, o respeito e a maneira do trato das pessoas vai o quê? Mudando. Mas depois que desce a copa não tem mais jeito. Então o que temos que fazer, a gente tem que fazer enquanto estamos vivos. Né? Gálatas 6, versículo 9 em diante, ele fala isso. Né? Quando tem tempo, faça bem a todos. Enquanto você tem tempo, coloque o teu coração naquilo que presta agora. E aí Jesus começa a dizer aqui, ainda no 21, porque onde estiver o tesouro, aonde está aquilo que é importante, aí estará também o quê? O vosso coração. Aí a pergunta que eu fiz, o que realmente importa para você? Hoje nós estamos no culto pela família. E muitas vezes a família perdeu a importância. Cada um por si, naquele famoso ditado, cada um por si, Deus por todos. Pastor, cada um começou a cuidar da sua própria vida, mas e onde está o Espírito Santo que atua em nós, servos de Deus, para mudarmos essa condição? De amarmos de uma maneira diferente. Não porque alguém mereça ser amado, mas a pessoa, ela talvez não seja merecedora, mas ela é necessitada. Não porque ela merece, mas é porque ela precisa. Porque se todo mundo virar as costas, então quem vai lutar por ela? Pastor, mas aquela pessoa é a pior da minha família. Justamente. Não é o que está bem que precisa de médico, é quem está doente. Então, às vezes, a gente tem colocado no nosso coração, a nossa preocupação, as nossas vontades, naquilo que vai perecer. As almas são o quê? Eternas. Eternas para o inferno ou eternas para o reino de Deus. E muito disso depende da gente, para onde que o próximo está indo, para onde o próximo está sendo conduzido. Jesus disse para Pedro que ele deixaria de ser um pescador de peixes normal e seria pescador de quê? De homens. Mas não com ferramentas físicas, mas com ferramentas espirituais. Então, meu irmão, você tem hoje condição em Cristo Jesus de preparar as suas redes para poder lançá-las e alcançar a sua família para Jesus. Mas isso, até lançar a rede, tem que haver muitas coisas antes. Primeiro tem que ter vontade. Não adianta orar por alguém sem você estar com vontade. Tem que recuperar as forças, porque não adianta lutar por ninguém estando você cansado. Não adianta você tentar curar feridas de alguém, sendo que você está todo machucado, arrebentado. Não é egoísmo, mas você precisa estar bem para poder alcançar aquele que está doente. Deu para você entender até aqui? Aí a gente vai entrar
no comentário de domingo, no versículo 22, que diz assim: a candeia do corpo são o quê? Os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então a gente entende o quê? Que tudo está na maneira que a gente enxerga. Se a gente enxergar o ser humano, a gente nunca vai achar nada que ele seja merecedor de alguma coisa. Da mesma forma, o Senhor olhou para a gente. Você acha que a gente é merecedor de alguma coisa? Mas o amor dele é tão infinito, é um amor tão verdadeiro, que independente dos nossos erros, nossas falhas, ele o que? Nos alcançou. Para que através de nós, ao crer em Jesus Cristo, possamos alcançar também a nossa casa. Da maneira que aprendemos o caminho, para poder também ensinar esse caminho. Mas aqui ele está dizendo, se os teus olhos forem bons. Mas tem gente que tem a visão errada. Só consegue enxergar defeito. Só consegue enxergar problema. Só consegue enxergar dificuldade. Ah, pastor, queria até orar por fulano, mas ele tem um coração tão duro, os olhos não estão sendo bons. Ah, pastor, eu queria tanto orar por fulano, mas fulano é tão ignorante, os olhos não estão sendo bons. Se a gente for procurar motivos, a gente nunca vai encontrar. Mas quando olhamos à luz da palavra, vemos o quê? Que aquela pessoa tem aquelas atitudes porque ela está longe do Senhor, mas que ela também é um tesouro precioso, que a nossa preocupação precisa estar também. Então, a maneira que nós olhamos a vida, a maneira que nós olhamos as pessoas, a maneira que nós temos a visão espiritual. Olha o que acontece, 22, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Os olhos são a janela o quê? Então, a maneira que você começa a enxergar, você não vai enxergar dificuldades, você vai começar a enxergar soluções. Você vai começar a enxergar a maneira que Jesus enxergava as pessoas. Um dia eu fui orar assim, irmãos, eu caí em lágrimas. Porque, na verdade, muitos de nós não temos a compaixão. Olhamos a pessoa sempre assim, está daquele jeito que aprontou, está daquele jeito que merece, está daquele jeito que com certeza não foi uma boa peça. A gente é assim, automático. O espírito julgador, o espírito de juiz. E Jesus, quando ele olhava as multidões, ele era movido de íntima compaixão, a ponto de querer que aquelas pessoas mudassem de vida. Jesus nunca expulsou ninguém da presença dele. Pior que a pessoa fez. Lembra lá do endemoniado gadareno? O peladão da Bíblia, que andava pelo cemitério, se cortando de tumba em tumba, quebrava tudo, quebrava correntes, rasgava as roupas. Era um bicho. As pessoas tinham medo dele. Mas diante de Jesus, até o inimigo teve que se dobrar. E aí manifestou ali a legião de demônios. Aí você conhece a história. Os demônios pediram para entrar nos porcos, achando que iam se livrar do julgamento de Deus. Nem os porcos suportaram, se jogaram de precipício abaixo. Mas o que aconteceu com aquele homem? Ele ficou são. Aos pés de Jesus era uma outra pessoa. Estava lá com roupa, eu até brinco, né? Penteado, barba feita, cheiroso, quietinho. E aí de repente ele fala: Jesus, me deixa te seguir. E o que Jesus fala para ele? Negativo. Você vai voltar lá na sua casa. Olha a importância, irmão. Você vai voltar lá na sua casa e vai contar aos seus todas as coisas que Deus te fez. Olha só, o testemunho de mudança de vida. Jesus estava usando aquele homem para alcançar muito mais vidas. Num lugar que talvez ele deu muito problema. Num lugar que talvez não queriam mais ele. Porque a Bíblia fala que ele já morava no cemitério, de tumba em tumba. Você vê que o amor transformador de Deus traz luz, traz clareza
de enxergar a vida. A gente começa a enxergar a vida com mais esperança de que aquilo que eu não consigo, o meu Jesus consegue. Aquilo que eu não posso, o meu Deus pode. Então meu corpo começa a ser o quê? Iluminado. E aí ele diz aqui, 23: se porém os teus olhos forem maus, é aquilo que eu estava dizendo, só vê defeito, só vê impedimento, só vê problema, só vê reclamação. Olha aqui, se porém os teus olhos forem maus, primeira coisa que sofre o nosso corpo. O teu corpo será o quê? Tenebroso. Ou seja, as trevas vão começar a habitar. E onde tem trevas, Jesus não está. Jesus não entra. Porque Jesus é a própria luz. Mas se eu coloco a dúvida diante dos meus olhos, Jesus não está mais. Porque Jesus é a certeza, Jesus é a fé, Jesus é a palavra de vida. E ele está dizendo: se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? E é muita coisa. Aí a pessoa desvia, a pessoa não crê no poder de Deus, a família começa a corromper, começa a se desfazer. E você vê tanta gente boa nessa vida que perdeu tudo. Perdeu primeiro a fé em Deus, perdeu a esperança, perdeu a família, perdeu a força para lutar. E você vê tanta família desordenada. E quando você percebe que as famílias estão assim, e a família é a base da sociedade, é a base. Se a base da sociedade for corrompida, o diabo é esperto. Porque ele é assim que funciona, é um ciclo. É um ciclo. Morre um criminoso, nasce outro. Já reparou isso? Morre um, nasce outro. Morre uma prostituição, nasce outro. E o ciclo nunca fecha. Quando eles vão tomar boca, essas coisas, mata o chefe da boca. Matou ele hoje, amanhã tem outro no lugar. Matou aquele, depois tem outro no lugar. É um ciclo que nunca se fecha. Mas por que esses jovens chegam a esse patamar de achar que essa é a melhor vida? Porque lá atrás a base da família foi desestruturada. Alguma coisa nessa família rompeu. A casa se desfez. Alguma rachadura, Satanás conseguiu, uma brechinha de nada, conseguiu entrar e conseguiu dominar corações, pensamentos, e aí as trevas começou a tomar conta daquele corpo. Porque ninguém nasce ruim, irmãos. Ninguém nasce ruim. Mas o coração do ser humano ele é corrompido dia após dia pela mancha que existe nas trevas. Se você coloca os seus olhos naquilo que é bom, o seu coração não vai ser corrompido. Ele vai ficar na fé. Não, pode estar difícil agora, mas Jesus me prometeu que eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Você começa a iluminar o seu interior. Mas se os olhos são maus, pastor, eu já tentei. Ali não tem mais jeito não. Ali eu já fiz campanha, já subi um monte, desci um monte. Tudo que você pensar eu já fiz. Então ali realmente, a pessoa é ruim de natureza, não tem jeito. Os olhos estão sendo maus. E Jesus nunca olhou alguém assim. Se eu tivesse que olhar, teria que olhar para o gadareno e falar, volta para as tumbas lá, volta para onde você está, porque para o seu caso não tem mais jeito. Mas o que Jesus faz? Jesus liberta aquele mundo. Então nós temos que ter essa visão de fé, essa visão de esperança, para que a gente comece a caminhar na luz de Cristo. Amém? Vamos adiantando aí, versículo 25.
E aí, irmãos, isso aí vai trazendo um excesso de coisas. Olha o 25. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos, tá? Quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? E aí, quando os olhos começam a sair da luz, começa a colocar os olhos aonde? Nas trevas. As preocupações do dia a dia. Ai, meu Deus, aquela conta que vai vencer. Ai, meu Deus, e se essa roupa acabar? Ai, meu Deus, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? A pessoa começa a viver aquele tumulto da ansiedade. E aí ela vai se associando, às vezes por medo, a pessoas para tentar fugir disso aqui. Isso acontece muito, né? Graças a Deus não é o nosso caso de hoje, mas acontece muito nos relacionamentos. A pessoa tem medo, né, de ficar sozinha na vida, ela tem medo de não conseguir sustentar a família, ela acaba se subjugando a um relacionamento conjugal para tentar manter aquela casa, mas muitas vezes dentro daquela casa está cheio de violência, está cheio de vícios. Mas a pessoa está aguentando aquilo para tentar manter a família de pé. Mas o Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, a cidade, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, irmãos, qualquer esforço da nossa parte será em vão. Nós temos que deixar o Senhor começar a edificar a nossa vida, para que Ele edifique também a nossa casa. Você sabe o que é edificar? Crescer. Edificar, edifício. Crescer para cima, prédio para cima. Sua família precisa crescer. Mais homens e mulheres de Deus têm que se levantar ali de dentro. Mas se sua preocupação estiver no que tem que haver de beber, de vestir, de comer, disso, daquilo, o coração está cheio de densas trevas, está colocando o coração naquilo que não é precioso de verdade, as preocupações vão começar a encher. Vão começar a encher. Isso mexe com a mente da pessoa. Segunda-feira eu estava pregando lá em Vitória, e eu estava falando de Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em paz a mente daquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Eu estava pregando lá na segunda-feira falando quanto de pessoas que estão com a mente atrapalhada, atribulada, estão perdendo a memória, estão se esquecendo daquilo que é importante, porque a mente não está sendo conservada, porque as preocupações estão tomando o lugar da confiança, e aí Deus não pode operar. Não porque Deus perdeu o poder, porque perdeu a capacidade, não, nunca. Mas é porque Deus precisa do acesso da fé para poder entrar. Sem fé é impossível agradar. E aí as pessoas estão sempre assim andando perturbadas, ansiosas, sobrecarregadas. E aí o 31 começa dizendo o quê? Não andeis, pois, inquietos. Né? Quando a pessoa está nas trevas, ela está inquieta, ela tem cheiro, né? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos. Oh, meu Deus, o que vai ser da minha vida no futuro? O que vai ser da minha família? Não, a gente não tem que andar inquieto. Se os nossos olhos forem bons, colocaremos os nossos olhos aonde? Na palavra. A palavra é a verdade que liberta. A palavra que ilumina os nossos dias, nossos caminhos. Olha que coisa maravilhosa. Eu sempre falo, irmãos, né? Quando a gente tem os olhos na palavra, eu já passei muita necessidade, né? Necessidade de não ter mesmo. Muita necessidade, principalmente no início do casamento, né? Foi um ano que foi muito apertado financeiramente para nós. Fala questões de infância, nós não vamos voltar a ficar falando a carne, tá? Mas aí, quando eu entendi a palavra de Deus,
Preocupação com comida eu não tenho mais hoje. Eu não tenho. Nenhuma. Porque eu me baseio naquela promessa que o Senhor trouxe através de Davi. Uma declaração de fé, na verdade. Uma declaração de fé. Fui moço, agora sou velho. Mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar. Então é uma certeza, irmão. E se quando é que eu me torno justa? Na palavra. Fora disso eu sou injusta. Eu vou fazer as coisas conforme o coração manda, mas se eu estou na palavra, eu vou agir de modo certo, então eu torno justo. E aí eu tenho certeza que eu não vou ser desamparado. Enquanto eu estiver aqui na palavra, eu não vou ser desamparado. Amém? E aí a minha descendência? Eu não vou ficar para semente. Vai vir meus filhos. E depois os filhos deles, se Jesus não voltar antes, né? Mas vai vir os netos, os bisnetos. Talvez não estejam mais aqui. Mas aí eu vou ficar preocupada. Ai, o que será dos meus filhos amanhã? O que vai ser dos meus netos amanhã? Não, por quê? Porque a confissão de fé diz o quê? Fui moço e agora já sou velho, o tempo passou. Mas eu nunca vi um justo, quem está na palavra, ser desamparado, e nem a sua descendência mendigar. Uma certeza eu tenho: meus filhos não vão pedir pão na porta de ninguém, nem meus netos, nem bisnetos, tataranetos, até a volta de Jesus. Enquanto eu coloco a minha confiança, meu coração nesse tesouro da palavra de Deus, naquilo que é bom, meu irmão, o corpo não anda em trevas, só em luz. Amém? E ele diz aí no 32: porque todas estas coisas os gentios procuram. Ou seja, quem não tem compromisso com Deus fica preocupado. Ai, meu Deus, ai, o que vai ser do meu futuro? E agora? E isso, e aquilo. E tem gente, irmão, que nem dorme. Que nem dorme. Fica com a mente bagunçada, embaralhada, querendo buscar solução, tentando fazer dinheiro, capim virar dinheiro. Né? Alguns ditados não é dinheiro, não é capim, né? Mas tem gente que anda tão desesperado que está querendo fazer o capim virar dinheiro. De tão inquieto que fica. Eu não sei o que eu vou fazer. E ele diz aqui, ó, o segredo. 33. Mas buscar primeiro o quê? O reino de Deus. Eu já expliquei, o reino de Deus está dentro de nós. Está comigo, está com você. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que Jesus sabe que você precisa. Lembra que no início eu falei que os bens são primordiais, mas não essenciais? Os bens você precisa. Você precisa comer, se vestir. Imagina no inverno, né? A gente teve uns dias frios aí. Imagina você sem roupa de frio. Que tristeza. Mas graças a Deus você tinha uma roupa para colocar, uma meia para colocar, uma sopa quente para aquecer o seu corpo. Né? Tive até a nossa noite de caldo aqui, no dia da volta da vitória, comemos, né? Graças a Deus a gente tem, e a gente tem, e sempre terá enquanto confiarmos no Senhor. Ele nunca vai desamparar. Mas se eu ficar fatigada buscando outras coisas, as trevas vão tomar conta, e eu não vou enxergar mais nada. Não vou enxergar aquilo que de bonito Jesus quer fazer em mim e através de mim na minha família. Amém? Então eu tenho que começar a buscar o reino de Deus, as coisas de Deus, a justiça dele. Senhor, faça a justiça. E todas as coisas serão acrescentadas, tudo aquilo que a gente precisa. E a gente vai encerrar no 34, que diz assim: e não vos inquieteis, sossega, em outras palavras, tá? Sossega. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Eu não posso mudar nada que já está projetado para acontecer amanhã. Eu não posso mudar o horário que o sol nasce, que o sol se põe. Eu não posso mudar se vai chover, se vai fazer sol, se vai ventar ou se vai ficar um tempo parado. Eu não posso mudar nada
mas o Deus que eu sirvo pode. Eu não posso mudar o pensamento de ninguém, mas o Espírito Santo no qual eu sirvo pode. Que é o Espírito Santo que convence da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Não adianta ficar, você tem que mudar a sua vida, hein? Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, hein? Você muda a sua história. Não, eu posso aconselhar, mas mudar eu não posso. Mas o Espírito Santo, através da minha oração, dos meus olhos iluminados na palavra, podem entrar no coração de alguém e fazer aquela pessoa recobrar o juízo, como aquele gadareno diante de Jesus. E ainda dá bom testemunho. Olha que coisa linda. Ele diz no 34: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E ele diz: basta cada dia seu mal. Nossa, pastor, o que quer dizer esse finalzinho aí? Irmãos, todo dia a gente tem um problema para resolver. Já repararam isso? Todo dia tem uma coisa para você resolver. Isso é o mal de cada dia. Já basta o problema que a gente tem que resolver. A gente vai arrumar mais problemas se preocupando com aquilo que a gente tem controle. Olha como Jesus foi sábio. Relaxa. A gente vê a pessoa chega a ser dura, de tão tensa que ela fica, preocupada. Não, porque eu tenho que fazer. Não, se der certo, se for vontade de Deus, faremos. Deus dará o sabe. O problema vai resolver. Tem coisas, irmãos, que tem problemas, eu já tive essas experiências. Tem problema, irmão, que quando você tenta resolver, pior ele fica. É uma tentação. Você tenta resolver de um lado, você corre atrás, você vai num lugar, você vai no outro, e você procura de um lugar, você procura não sei quem, você procura mas não sei quem tem informado, entendido, e só piora. Mas aí quando você relaxa, entrega na mão de Jesus: Jesus, olha, o que eu pude fazer, eu fiz. Isso aqui para mim agora não é impossível, eu não vou me desgastar com isso mais não. Aí você relaxa, coloca os olhos na palavra, fica tranquilo. Relaxar não é de chamar cansado não, tá? Relaxar de respirar fundo, ficar tranquilo. Tira o coração daquilo ali e começa a olhar para a palavra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Irmãos, de repente a solução vem assim, e bate na porta da sua casa, sem precisar você se desgastar. Mas quanto mais você tem que se desgastar, mais as trevas tomam conta, mais ansioso fica, mais afadigado fica, mais inquieto fica. Então, qual é o tema central? Qual o programa central que Jesus quer trazer para a gente hoje? Fica tranquilo. Coloca o coração naquilo que realmente vale a pena. Coloque seus olhos na palavra. Só cuide de buscar a Deus, irmãos. As demais coisas que você precisa, Ele sabe que você precisa. Elas vão te alcançar. Amém? Cuida daquilo que precisa realmente de cuidado. Você precisa de cuidado. Você é a primeira pessoa que precisa de cuidado. Se cuide. Comece a colocar coisas boas para dentro. Comece a mudar a maneira que você começa a enxergar as coisas e as pessoas. Comece a buscar o reino de Deus, a justiça dele. O que você precisa ser acrescentado na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Essa unção restauradora. Amém? Você em primeiro lugar, irmãos, porque o reino de Deus está em você. Jesus, eu preciso ser curado hoje. Jesus, a minha visão precisa sarar hoje. Jesus, minha ferida precisa fechar hoje. Consolo precisa chegar hoje. Porque se eu estiver forte, eu vou ter forças para lutar pela minha casa e eu quero lutar pela minha família. Oh Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença agora. E nesta unção nós oramos a ti, Jesus.
Não há barreiras, não há limites para o Senhor operar. Nós entendemos que quando o Senhor entra em ação, quem o impedirá? Meu Deus, essas pessoas que estão aqui hoje, elas precisam do teu renovo, Jesus. Precisam ser alcançadas. Porque muitas vezes nós colocamos o nosso coração, meu Deus, naquilo que não vale a pena. E o verdadeiro tesouro está diante de nós, que é a tua palavra, a tua promessa. Então nos ensine, Senhor, a ter bons olhos, colocar os nossos olhos naquilo que verdadeiramente é precioso. Tem pessoas que estão amando mais as coisas e usando as pessoas. O amor se esfriou, Senhor. A compaixão se perdeu. O desgaste, o desgosto, a tristeza se transformaram em densas trevas e comprometeram a visão desta pessoa. E quando as trevas tomam conta, a dor vem, a inquietude vem, mas o Senhor é Deus forte, galardoadores do busco. E o Senhor tem a luz necessária para dissipar essas trevas aqui hoje. Para que essa pessoa, meu Deus, ela saia daqui tão forte, tão entendida, tão iluminada, Deus, a ponto de querer guerrear contra o inferno pelas almas da família dela. Oh Senhor, e essa vitória só o Senhor pode nos dar. Oferecemos a nossa vida. Senhor, nos restaure. Restaure a nossa visão. Jesus disse que um cego não guia o outro cego. Ambos podem cair no buraco. O ferido não pode curar a ferida de ninguém. Ah, meu Deus, tem pessoas esgotadas, chateadas, magoadas. É momento de restauração agora. Eu creio que essa pessoa vai sair daqui hoje completamente diferente de como ela entrou. Porque a unção que está sobre ela agora, a tua palavra diz que a unção ela é poderosa e ela quebra o jugo. E o jugo é aquilo que prende a pessoa e não deixa ela caminhar em liberdade. E o jugo será despedaçado por causa da unção. E essa unção está sobre nós agora. Essa unção, ela está quebrando cabelos. Ela está curando feridas. A unção está restaurando de dentro para fora e de fora para dentro. Não vai ficar nem um espacinho de fora dessa unção. O poder ele começa a operar. E meu Deus, eu creio que o Espírito Santo está trabalhando aqui agora para mudar coisas na nossa mente, no nosso coração, na nossa maneira de falar, de ouvir, de enxergar. Porque, Pai, para nos tornarmos pescadores de homens, temos que aprender a voltar e não mar. Mesmo depois de um tempo cansados, mesmo sem ter nada acontecido, mas sobre a tua palavra lançarmos redes espirituais. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Quando eu andar na tua luz, confiar só em Jesus.
você anda na luz da palavra, a vitória é certa. Meu Deus, e nos prepare. Temos que lançar nossas redes, meu Deus. Mas inquietos nós não vamos lançar rede. Nas trevas não vamos lançar redes. Mas quando estamos na luz, nós enxergamos o caminho, enxergamos a tua palavra e sobre ela nós lançamos a rede. Por isso, meu Deus, nos prepare para isso. Que esse momento, meu Deus, de restauração aqui na tua casa, de aprendizado. A pessoa aprendeu aqui hoje, meu Deus, que coisa linda. Ela buscou o Espírito Santo, que coisa preciosa. Isso é colocar o coração no tesouro certo. Esse tesouro chamado presença, palavra de Deus, Espírito Santo de Deus. E olhamos para Ti, Jesus, e fomos iluminados aqui hoje, fortificados. Muita coisa na nossa mente mudou, meu Deus, e tenho certeza que no coração também. Nós não temos que procurar motivos para fazer. Fazemos porque o amor de Deus habita em nós. E esse amor lança fora todo mundo. O amor de Deus lança fora todo mundo. O verdadeiro amor, ele pode cobrir a multidão de pecados. Porque ela não fica procurando algo bom para poder ter um motivo para fazer. Ela faz independente disso. Não porque alguém é merecedor, mas é porque precisa. Pessoas precisam ser libertas, irmãos. Libertas do álcool, das drogas, da prostituição, da idolatria, das feitiçarias. Precisam ser libertas pelo teu amor. Porque o Senhor nos amou de tal maneira, nos enviando Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que possamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Minha casa não vai perecer, casamento não vai perecer, filho dessa pessoa não vai perecer. Pode todo mundo estar falando ao contrário, mas eu creio no que diz a Escritura: o rio de água viva começa a fluir. Vitória a Deus dará a mim, eu sei, quando eu andar na tua luz, eu confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei, quando eu andar na sua luz, oh Jesus, confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus já deu a mim, eu sei. Pela tua palavra nós tomamos posse de todas estas bênçãos em nome de Jesus. Que seja abençoado você e toda a extensão da tua casa para a glória de Deus. Vamos aplaudir bem forte nessa noite.